Muito boa noite a todas as senhoras, a todos os senhores. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos auxilie a entender os teus ensinamentos, a compreender as tuas informações acerca de nosso crescimento, nosso desenvolvimento, nossa vida, enfim. Para iniciar, eu gostaria de fazer algumas perguntas a vocês. Não precisam me responder, apenas para reflexão. Se você fosse chamado de volta ao grande lar, se você soubesse que iria desencarnar daqui a um ano, ou se você soubesse que iria desencarnar daqui a um mês, daqui a uma semana, você mudaria o seu comportamento? Se você mudaria, por que você mudaria o seu comportamento? E por que somente diante da perspectiva da morte você se dispõe a mudar? Bom, em função de suas respostas, que ficam arquivadas no seu próprio íntimo, seu próprio psiquismo, e do que você pensa sobre isso, o que significa a vida para você? O que significa a vida para nós? Você sabe o propósito da sua vida? Você tem propósito para a sua vida? Não são poucos os filósofos, os pensadores, religiosos, que ao longo da história da humanidade vêm se debruçando em torno de uma indagação que de vez em quando também ocupa a mente de todos nós. Afinal, qual o significado da vida? Por que estamos aqui nessa vida? Isso quando observamos que para alguns a vida se faz com tranquilidade, dias previsíveis, de serenidade e paz. Para outros os dias são batalhas, são esforços, são dores e dificuldades. São como que tempestades a suceder uma após a outra, para logo começar de novo, sem cessar. Mas há aqueles que passam pela vida como quem está num parque de diversões, não é verdade? Na busca incessante de prazeres e emoções fortes, sem compromisso de ordem alguma. E aí nós vamos refletindo. Há outros para os quais a vida é sinônimo de trabalho. Em anseios por melhoria de vida, melhoria financeira, acumular bens, garantindo o sustento e a segurança monetária sua e de sua família, porque para ele o destino é incerto. Mas há também aqueles que se elegem, que elegem os valores do egoísmo, da vaidade, do individualismo, para nortear o seu comportamento aqui nessa nossa vida. Mas há aqueles outros que se desdobram na preocupação com o próximo, mergulhado em valores da solidariedade, da cidadania. Então, diante de tantas experiências e vivências diferentes, naturalmente haverá dias em que nos perguntaremos: qual a finalidade da vida? Qual a finalidade? Então, se formos materialistas, responderemos a essa pergunta dizendo que a vida é para que desfrutemos de seus prazeres. Não importa como, nem a que preço. Pois afinal, quando a vida se esvair, ao final dos anos, tudo estará acabado mesmo. Então, eu vou gozar a vida. Porém, se entendermos esta vida como apenas mais um capítulo de um longo livro, que iniciou a sua escrita desde há muitíssimo tempo, vamos verificar isso tudo sobre um novo prisma, sobre um novo ângulo. Entenderemos que a vida, sob o ponto de vista da imortalidade da alma e da multiplicidade das existências, é mais uma oportunidade que o Senhor nos oferece para que o nosso progresso se faça. Assim, os problemas, as dificuldades, as intempéries, as dores, são, na verdade,
desafios e oportunidades que a divindade coloca como melhores lições para que alcancemos novas conquistas. Bom, e dessa forma, entenderemos que o maior significado da vida é a oportunidade de aprender as leis que regem o universo, sob as quais nosso destino se vincula. Dentre as quais está a lei do progresso, cuja diretriz nos encaminha ao desenvolvimento. Seja esse progresso intelectual, seja o crescimento moral. Investimento em nossa formação, em nossa capacidade intelectiva, seja no progresso moral, através da transformação de valores menos nobres, que todos temos, para aqueles mais de acordo com a lei de amor, justiça e caridade, que rege a tudo no universo. Interessante que, atualmente, a grande maioria das pessoas, diz alguma pesquisa, que o objetivo da vida é usufruir o máximo que os prazeres terrenos possam apresentar. Mas, à medida que o tempo passa, tem-se sede de outras coisas, outras situações. Notemos que muitas pessoas, após o conseguirem o emprego desejado, o nível social almejado, casamento, filhos, classe social longamente desejada, percebem que não são tão felizes como imaginariam que fossem após essas conquistas. Depois de atingir tais objetivos, percebem que estão faltando alguma coisa. Isso é quase que instintivo a nós todos. Então daí perguntam, qual o objetivo da vida? Por que estamos aqui? Cadê, onde está a felicidade tão almejada? Allan Kardec, então, na questão 132, pergunta aos espíritos, qual o objetivo da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, quer dizer, para evoluirmos. Atentemos para a resposta dos benfeitores espirituais, porque isso significa o maior e o mais nobre dos objetivos que temos notícia. Pois se trata do objetivo real de nossas vidas, atingir a felicidade. E 10 em cada 10 pessoas no mundo buscam a felicidade, entretanto não sabem como. E ali está a resposta. Deus nos impõe a reencarnação para atingirmos a perfeição. Sim, pois a nossa felicidade vai crescendo à medida do nosso desenvolvimento. Os espíritos dizem que a felicidade dos espíritos reside em tudo saber, dentre outras coisas. Então, pela importância da vida na Terra, os espíritos nos informam que a nossa passagem por aqui é precedida de um planejamento. Planejamento? E isso é fácil de compreendermos, pois para o sucesso de qualquer empreendimento é necessário planejar. Não existe empresa, falando em termos materiais, que não crescem, não se desenvolvem sem que não tenha um planejamento adequado. Não existe nenhum um profissional de sucesso que não planeje suas atividades, que não planeje seu dia, as suas vendas, as suas conquistas. Não existe pessoa nenhuma no mundo que atinge um desempenho bom, moral, sem que não tenha planejado isso. E nós costumamos a planejar a nossa vida, o nosso trabalho, todo início do ano é aquele meta disso, meta daquilo. As empresas nos colocam metas como atingimento, como meio de sobrevivência, e nós vamos atrás. As empresas planejam as suas atividades contando com o nosso desempenho. E nos colocam metas. E nós, para atingirmos o nosso objetivo, o nosso planejamento, para atingirmos aquela meta, planejamos o que vamos fazer. Isso tudo ficamos num círculo que podemos chamar por um lado virtuoso e por outro vicioso.
né? Por que é vicioso? Porque nós ficamos nesse trabalho apenas material. E que poderíamos aproveitar muito bem dessa situação para, todo ano, estabelecer a nós mesmos as metas morais. Quem de nós estabelece metas morais? Crescimento espiritual, desenvolvimento de uma virtude, desenvolvimento de um valor, desenvolvimento de uma qualidade que nós já sabemos importante e necessária. Bom, então, quase nunca nós fazemos isso, lamentavelmente. Mas, para o nosso sucesso, todos nós sabemos, deveríamos aprender com a iniciativa privada, com as atividades materiais, com o mundo, enfim, programar as nossas atividades para o desenvolvimento moral. E nós quase sempre esquecemos disso. Mas então, planejamento é necessário. Imagine, para uma vida aqui na Terra, você vai ao supermercado, você faz um planejamento. Vou lá, vou comprar isso, aquilo, vou comprar 3, 4, 5, 6 coisas, vou fazer uma pesquisa antes. Se eu for fazer uma viagem, pequena que seja, eu faço o meu planejamento e executo o planejamento. Calibrar os pneus, ou comprar passagem, enfim. Imagine para a vida aqui na Terra, com o objetivo de adquirir a felicidade. Desenvolver valores que nos garantam, ou que vão nos garantir felicidade. Claro, existe um planejamento. Então, sabendo que existe um planejamento, nós vamos concluir que o acaso não existe. Tudo de importante em nossas vidas foi planejado. Sabemos dessa forma que a vida, então, ela é causal e não é casual, como a maioria de nós a temos considerado. Devemos, pois, então, por isso, tomar as rédeas do nosso destino. Se eu sei que existe um planejamento e que isso é para minha própria felicidade, ora, eu preciso pegar as rédeas do meu destino. Porque eu não sou responsável pela felicidade de ninguém. E ninguém é responsável pela minha felicidade. Sou eu mesmo. Então há um planejamento para isso. Então, se estamos falando de planejamento de vida, concluímos que as coisas, os acontecimentos, não ocorrem por acaso. E também, isso pressupõe que na execução do planejado, existirão seres envolvidos. E se falamos em planejamento de nossa vida, é claro, nós somos os executores desse planejamento. E será que nós estamos no controle do nosso destino? Ou nós estamos como no refrão daquela música, lembra? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que comanda as nossas existências, ensina o Espiritismo, não é o acaso, mas as nossas ações, ou as nossas omissões, que a vida vai nos levar. Bom, e sempre de acordo com o nosso livre-arbítrio, as nossas ações ou as nossas omissões. E como funciona o livre-arbítrio? Em termos de planejamento reencarnatório, o livre-arbítrio ele se exercita de modos diferentes quando estamos na erraticidade, quando estamos aqui no plano físico. Quando estamos na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, guardando a oportunidade de reencarnarmos, o livre-arbítrio funciona de uma forma. E quando estamos aqui já encarnados, o livre-arbítrio funciona de outra forma. Por exemplo, lá no plano espiritual, ele consiste na possibilidade que temos de escolher o gênero de nossa existência e a natureza das provas que teremos aqui na Terra. Sempre de acordo com o objetivo de desenvolver virtudes e vencer os nossos vícios, domar as nossas paixões. Como, por exemplo, o país de nascimento, a profissão, casamento, filhos ou não, né? Gênero, corpo apropriado, tudo objetivando o
crescimento intelecto-moral. Olha a gravidade dessas informações. Então, dessa forma, se constato que a minha queda nas diversas encarnações, eu em termos, lá no plano espiritual, na erraticidade, se eu constato que a queda nas minhas diversas encarnações foi em função do uso indevido de minha mão, e sabendo que se voltar para a Terra nas mesmas condições, irei cair novamente, eu posso pedir que meu corpo venha com um defeito físico, sem um braço, por exemplo, não me preocupando aí com a estética. Porque a última coisa que o espírito consciente do que seja a vida se preocupa é com a aparência do seu corpo físico, exceto se isso, claro, fizer parte da sua aprovação. Por isso, algumas reflexões interessantes. E nesse aspecto aqui, eu quero refletir sobre a inveja. Então, se é dessa forma, não faz sentido alguém ter inveja de outro, né? Não posso ter inveja de ninguém, pois o meu planejamento, o planejamento de que eu fiz parte, que eu participei, previa exatamente o corpo que tenho, com as suas qualidades, com seus defeitos, etc. Porque o nosso corpo, nesse aspecto, tem um caráter estritamente objetivo. É como a vestimenta profissional do trabalhador, por exemplo. Exemplificando, digamos que 3 pessoas vão aí, são designadas para trabalhar em lugares diferentes. Uma no escritório de advocacia, por exemplo, outra na oficina mecânica, de tratores, e outra como mergulhador em águas profundas, isso dentro de uma mesma empresa. Então vão se preparar para o trabalho, e o coordenador lhes aponta o armário e diz, olha, pode pegar suas vestimentas aí, começar o trabalho, que hoje o dia vai ser difícil, vai ser duro. E aí o mecânico, ele vai lá para o armário, ele vai escolher o terno, vai escolher o escafandro, ou vai escolher o macacão? E o mergulhador? Ele vai escolher o macacão? Ele vai escolher o terno? Qual vestimenta que ele vai escolher? O advogado vai escolher o escafandro, o macacão ou o terno? Assim, se somos nós, assim, quando nós vamos escolher o nosso corpo, vai ser também de acordo com o nosso planejamento. E ele vai ser, então, a nossa viga mestra, o nosso balizador, o nosso meio de trabalho aqui para o desenvolvimento das nossas atividades. O Ivone Pereira diz em um de seus livros, escrito lá pelos anos de 1940, que Chopin, naquela oportunidade, estava se preparando para reencarnar. E que ele havia pedido para os seus técnicos, para os seus superiores, que o seu cérebro tivesse uma espécie de bloqueio para a música, para as artes, porque senão fatalmente ele ia voltar para as artes, que ele adorava, que ele amava, era a vida dele, era isso. Mas ele gostaria de, nessa oportunidade, nessa atual existência, desenvolver-se em outra área que ele considerava carente. Então eu costumo refletir um pouco que com isso nós vamos constatar a impropriedade da inveja que temos uns dos outros. Pois se fôssemos como normalmente desejaríamos, e todos nós gostaríamos de que fôssemos diferentes, a grande maioria de nós, fatalmente falharíamos em nossas provações. Não posso ter inveja do Gianecchini, ou do Brad Pitt, ou do Arnold Schwarzenegger, por exemplo, pois o corpo deles são deles, apropriados às suas necessidades evolutivas. E o meu, apropriado à minha necessidade. Porque se eu tivesse o corpo idêntico a um deles, certamente não conseguiria desenvolver o programa estabelecido para a minha vida aqui na Terra. Certamente, absolutamente certo. Então, é possível perceber o quanto o plano espiritual investe em nossa reencarnação, além do custo de nossa manutenção aqui na Terra? Olha o investimento que eles fazem. Bom,
pensando sobre isso, inclusive, eu lembrei-me quando, no início de minha carreira profissional no banco, hoje eu sou aposentado pelo banco, eu morava aqui em Maringá e fiz concurso e me mandaram lá para Caiapônia, Goiás. E 350 quilômetros distante de Goiás, lá do oeste, estrada de chão e tal, muito longe daqui. E lá naquela época, eu lembro que no final do ano, depois de muitas conversas e tal com os moradores de lá, o grande sonho daqueles que lá residiam e tinham condições era mandar seus filhos estudar em Goiânia, estudar na capital, se formar doutor lá na capital, aprender lá, ser médico, ser advogado, dentista, veterinário, agrônomo, professor, enfim, mas estudar lá, porque a cidade lá não oferecia condições. E eu lembro que no começo do ano era aquele misto de alegria lá na rodoviária, com um misto de alegria com apreensão, expectativa, aos embarcarem seus filhos para estudar na capital. Filho, tome direitinho seu remédio, cuidado com os carros, atravessar a rua, a moçada lá é perigosa, é louca, vai todo mês no Banco do Brasil que eu vou mandar o seu dinheirinho, mas tome cuidado, o dinheiro está curto, aproveite bem, faça economia e tal. E aquela alegria, aquele brilho no olhar dos pais ao colocar seus filhos, a possibilidade que ele tinha de, sabe? E era que aquilo tudo, para um ano, 6 meses lá, para depois voltarem, enfim. Agora, imagine a gente planejar para uma vida inteira, um preparo, uma vida inteira. Todo esse preparo da filha ou a filha para ficar apenas um ano estudando, depois voltar e refazer novamente. Da mesma forma, há por parte dos patrocinadores da nossa reencarnação, expectativa e preocupação muito grande. Será que o meu afilhado vai se dar bem lá na Terra? Será que ele vai suportar as tentações? Será que ele vai vencer os seus vícios? Será que ele vai conseguir voltar melhor do que veio, do que está aqui? Não é? Então, também a propósito dessa dificuldade do trabalho da espiritualidade, eu juntei a isso uma reportagem que assisti na NetGeo sobre o consumo do ser humano na Terra. Então, só para imaginarem o quanto nós consumimos e precisamos aqui para permanecer aqui. Então, a reportagem lá no NetGeo era sobre o consumo humano na Inglaterra. O quanto um homem, uma pessoa de 78 anos e meio, que é a média de vida lá, há 2 anos atrás, consumia durante uma vida. E ele começa dizendo que cada um lá produz 40 toneladas de lixo durante uma vida. Então, e que ele, durante essa vida, ele vai consumir 4 bois, 21 ovelhas ou outro animal correspondente, 15 porcos, 1.200 frangos. Vão colocando, vão armazenando isso só para a gente ver a montanha de coisas que nós precisamos para manter aqui. 13.400 ovos, 12.300 pães, 5.300 frutas, 10.300 vegetais. Vai tomar 74.800 xícaras de café, vai tomar 9.000 litros de leite, vai comer 30.000 barras de chocolate, vai tomar 7.200 banhos, e lá é frio, hein? 656 sabonetes, 11.000 absorventes femininos, 4.400 rolos de papel higiênico, vai utilizar 3.800 fraldas, vai tomar 30.000 comprimidos para todos os tipos de necessidades, 280 desodorantes, 280 tubos de pasta de dente, 411 produtos para pele, 35 potes de gel para cabelo, 200 frascos de shampoo, vai lavar
11.500 vezes o cabelo, sem considerar outros produtos de limpeza, água, etc, etc. Perceber a montanha de bens que são necessários para manter cada um de nós aqui na Terra? Para voltarmos depois lá no plano espiritual, e aí, quando vier a pergunta fatal, né, como que nós vamos falar? Estou falando isso para percebermos as dificuldades que se tem no planejamento da reencarnação, e que esse planejamento, é claro, é realizado no mundo espiritual, em conjunto com aqueles que têm consciência do que seja a vida aqui na Terra. Estou falando isso para percebermos os investimentos empregados em nossa existência aqui na Terra. Não é para assustar, não, sabe? De forma nenhuma. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em Tessalonicenses 5,18. Veja só, ainda a propósito do planejamento reencarnatório. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, temos alguns exemplos de planejamento reencarnatório, lá do Ministério da Comunicação. Então, André Luiz conta que determinado espírito, após 15 anos de atividades de auxílio no plano espiritual, iria reencarnar novamente, com o objetivo de reparar erros passados. Mas ele estava um tanto hesitante, inseguro, com receio de contrair novas dívidas, porque fora excessivamente vaidoso em várias encarnações anteriores. Preocupado, será que eu vou cair novamente? A vaidade, ela me fez perder várias encarnações. Inclusive, Manuel Filomeno de Miranda diz que são muitos, é a palavra que ele diz, são muitos, aqueles que vêm e voltam por várias reencarnações sem ter apresentado progresso significativo nenhum. Bom, então, ele estava nessa situação, preocupado porque já havia várias encarnações, perdido por conta da vaidade. Então foi com alegria e foi com alívio que ele acatou a sugestão do técnico de trazer um defeito físico na perna, a fim de defender das tentações de natureza inferior, como antídoto à vaidade. Teria a possibilidade de viver até 70 anos pelo menos. Veja, em tudo dai graças a Deus, né? Ele iria nascer, ia ter provavelmente uma paralisia infantil, iria ter um problema na perna. E nós que somos homens sabemos o quanto isso é difícil para um garoto que quer jogar bola de e é rejeitado. Ele pode ser até o dono da bola, mas ele com um defeito físico na perna, ninguém quer ele no seu time. Quando ele cresce, vai chegando na adolescência, começa a querer namorar, já vem o trauma, e durante esse período o bullying na escola. Vai ser motivo de muitas brincadeiras, sem sentido nenhum, brincadeiras inoportunas, apelidos, bullying, né? E ele vai, possivelmente, se ele não tiver uma cabeça muito boa, trazer esse trauma. E quando ele quiser namorar, ele vai ter dificuldade de conseguir uma namorada, porque ele próprio vai se achar diminuído. Embora isso não diminua ninguém, mas ele vai se achar. Por quê? Porque ele traz consigo aquela vaidade do passado. Aquela vaidade. E isso vai... e quando ele chegar na fase adulta, lá no final da existência, se ele tiver trabalhado direitinho, ele poderá ver extinta a sua vaidade. Bom, na verdade, o remédio para ele foi o que ele pediu, foi o que ele recebeu. Agora, vocês viram alguém que tem um defeito físico na perna agradecer a Deus por ter esse defeito físico na perna? Eu nunca vi. Mas é isso que vai salvar a sua existência. Outra, no mesmo sentido, uma senhora, ela
ela deveria reencarnar e pede que haja a mesma coisa, vaidade. Que haja uma interferência na formação das glândulas endócrinas dela, a fim de que o corpo não se apresente aqui na Terra harmônico fisicamente, uma vez que a beleza física poderia dificultar as tarefas que ela deveria desempenhar. Bom, glândulas endócrinas, a gente sabe para a mulher o que isso significa. E hoje isso não tem problema nenhum. Mas nós estamos falando de um livro que foi escrito no ano de 1940. Então, as mulheres, às vezes, com isso, cresciam o pescoço, formava papo. Eu, quando era criança, eu via mulheres com um lenço assim no pescoço, cobrindo aquilo, e eu não sabia o que é, perguntava para minha mãe, ela falava, é papo, deixa, ela é bobagem, ela não queria nem me falar o que era. Então, nós sabemos hoje o que isso significava. Ou ela ficaria brigando com a balança o tempo todo, né? Por excesso de peso ou por falta de peso. Mas isso é a salvação, era a salvação da encarnação dela. Porque se ela viesse com um corpo perfeito, belo, bonito, ela sentia que ela não iria cumprir com o planejamento elaborado para ela. Agora, vocês viram alguém em situação dessa agradecer a Deus porque tem problema na tireoide? Nunca vi. Nunca vi. Entretanto, a isso, deveríamos agradecer essa situação. Uma outra senhora, Anacleta, vai dizer, vai reencarnar após 40 anos de trabalho no mundo espiritual, em favor de 4 espíritos familiares que estão em desequilíbrio. Ela então, quando encarnada, tinha 4 filhos. Era bem de vida, mas ela faltou com a educação. Ela não teve força suficiente para educá-los para o trabalho, para as necessidades do mundo. Passava a mão na cabeça, como a gente vê. E eles então se perderam, os 4. E ficaram 40 anos no mundo espiritual sofrendo horrores por conta disso. E ela sentiu-se então culpada, né? E com a necessidade de reparação, pediu que novamente uma reencarnação e receber os 4 filhos novamente para cuidar disso. Mas em que situação? Bom, ela pretende receber como filhos 2 na condição de paralíticos, outro com debilidade mental e uma filha também com problemas. Agora, nós sabemos da dificuldade disso. Você já viu alguém, uma senhora assim, uma pessoa, agradecer a Deus que tem 2 filhos paralíticos, um com debilidade mental e uma filha problema? A gente sabe o que é um filho problema, não é? Então, eu nunca vi ninguém agradecer. Entretanto, é essa situação que vai fazer com que ela ganhe a sua vida aqui na Terra. Que vai recuperar a sua condição anteriormente colocada. Como pretende reparar esse erro nessa encarnação, ela então resolveu aceitar feliz essa situação. Então, o livre-arbítrio consistiu nisso, aceitar lá no plano espiritual essa situação de paralisia, de mãe de uma família difícil, de tireoide. Então, aí nós renascemos. E quando a gente renasce, aqui o livre-arbítrio consiste em a gente executar ou não o planejado. Então, lá eu aceitei o planejamento. Agora aqui, eu tenho liberdade de executar ou não o meu planejamento. Mas, então, diante de uma situação dessa, como é que fica a inveja? Eu não posso ter inveja do meu irmão. Porque se ele estiver em melhores condições, se eu estivesse na condição dele, eu não, de forma nenhuma eu conseguirei realizar o meu planejamento aqui. Bem, então, veja que maravilha.
qualquer que seja a situação aqui na terra, qualquer que seja, é motivo de agradecimento. O que a gente precisa é efetivamente saber disso, é conhecer isso, é analisar isso e ter um ponto de vista diferente. Saber que aqui na terra, uma vida é apenas um ponto numa curva imensa, feita de diversos pontos, e que já tiveram muitos pontos atrás e terão muitos pontos à frente. E que é tão rápida a nossa passagem aqui pela terra, e aí nós vamos nos fortalecer aí na prece, agradecer a Deus, pois por maior que seja o sofrimento ou o trabalho que temos, se agirmos de acordo com as leis divinas, com certeza nós estaremos construindo a nossa felicidade. Mas e nós? Diante do que nós pensamos sobre a morte, sobre o que nós pensamos, sobre o nosso propósito de vida aqui, sobre o nosso comportamento. Se desencarnarmos daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a uma semana, como é que nós vamos retornar para casa? Lembrando aqueles estudantes lá de Goiás, alguns deles ao retornar, os pais saudosos e ansiosos perguntavam, porque naquela época, quando nem telefone não funcionava direito lá. Era tudo por carta e tal, né? E aí os pais perguntavam, e aí filho? E aí filha, foi bem na escola? Esfregando as mãos, né? Foi bem na faculdade? Passou de ano? Uns respondem felizes, né, eufóricos. Sim, eu passei, trouxe até o meu boletim. Olha que nota legal, notas legais e tais. Agora, outros, cabisbaixo, reticentes. Não, pai, não foi dessa vez. Imagine a frustração daquele que fez das tripas coração, como é um ditado que tem por lá mesmo, para ele participar, para ele estudar, para ser alguém na vida, como era o desejo, né? Agora, como será então a nossa volta ao grande lar, ao plano espiritual? Como nós responderemos a essa pergunta? É claro que os nossos patrocinadores espirituais não vão nos perguntar isso, porque eles não tripudiam em cima do nosso sofrimento, da nossa dor. Nós mesmos é que não conseguimos enfrentar o olhar deles. Por quê? Eles já sabem. E até nos compreendem. A dor será nossa mesma, a nossa dificuldade. Então, e a gente sabe que a gente pode desencarnar daqui a pouco, não pode? Amanhã? 2 dias? 3 dias? Podemos daqui a 50 anos, a 60 anos, a 80 anos, 100 anos. Mas vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Então, o nosso planejamento é assim, feito e assinado, né, as coisas acontecem. Aceita a programação, a reencarnação elaborada ainda no mundo espiritual, as coisas vão acontecer aqui. Com os arrastamentos, com as dificuldades, e aí nós vamos trabalhando, cedendo ou resistindo às situações, às influências, e as coisas acontecem. Nesse ponto, então, começam a entrar os diversos fatores que colocaram em prova os nossos propósitos. Nisso consiste a riqueza de nossa terra escola, a nossa terra é hospital, a nossa terra é prisão. E aí entra uma coisa muito interessante que acontece na vida de todos nós aqui. Vocês já ouviram falar no Canto das Sereias? Bem, em nossos dias, esse termo, né, essa expressão, o Canto das Sereias, é utilizado para falar de alguma coisa que tem grande poder de atração, em que as pessoas caem sem resistência. Fulano caiu no Canto das Sereias. Tá? Então, mas o poema Odisseia, de Homero, relata o regresso de Ulisses, herói da guerra de Troia, que depois de ter destruído aquela cidade sagrada, de Troia, exausto, cansado, ele tenta durante 10 anos retornar a Ítaca, seu reino, onde estava sua família que há muito tempo não via. Então no mar,
ele padeceu 1000 tormentos. Nessa viagem de volta. Tem de atravessar regiões difíceis, mas o evento mais famoso deles, ele tem de atravessar a região onde ficavam as sereias. E ele sabia que todos os navegadores que por lá passavam eram atraídos pelo canto das sereias, e ao se aproximarem, ao desviarem de sua rota para se aproximar ao local das sereias, eram mortos. Então, ele não sabia o que fazer. Fatalmente eu vou morrer, eu quero chegar, como é que eu faço? Aí ele procurou uma feiticeira chamada Circe, e que falou assim, eu sei como você passar ileso por lá. Você faz o seguinte, Ulisses, você orienta a sua tripulação para que encham os ouvidos de cera, para não ouvir o canto das sereias. Ah, mas eu quero ver como é que, quero saber por que é aquilo lá. O que é o canto lá? Ah, mas então, você enche os ouvidos deles de cera e peça para eles te amarrar no mastro do navio. E diz para eles não, por qualquer ordem que você der, no sentido de desamarrá-lo de lá, eles não obedeçam até que passem por essa região. E assim, dessa forma, ele conseguiu passar incólume e volta para casa. Então, dessa experiência, fica-lhe o sofrimento e o desespero vivido enquanto ele estava preso. Louco para desviar de rota e chegar lá, ouvir o canto das sereias, daquelas mulheres, o encanto daquelas mulheres. Agora, a nossa vida se assemelha muito a isso, não? É como uma odisseia, ou como uma maratona, onde planejamos todo o nosso trajeto, treinamos, entramos no jogo, mas no trajeto começam as dores, começam as câimbras, as dificuldades, o terreno pedregoso, a subida íngreme, o sol escaldante, frio intenso. Desistimos ou seguimos em frente apesar das dificuldades? Como vai ser o nosso comportamento? Vai depender da nossa fortaleza moral. Um dia eu morava em São Paulo, Raul Teixeira foi fazer um programa de rádio lá, e como ele me conhecia, foi me visitar. E eu fui apanhar no aeroporto e passando ali, subindo a Brigadeiro, esqueci, Brigadeiro, bom, não é Faria Lima não, Brigadeiro, bom, subindo ali. Ele falou assim, é aqui que a São Silvestre passa, né? Falei, por aqui mesmo, Raul. E ele devagou assim, falei, o que foi, Raul? Engraçado, né? Eu pensei aqui que a nossa vida, ela é muito semelhante a uma maratona. Veja só, quantos começam a maratona? Milhares começam a maratona. Mas quantos chegam lá ao final? Quantos passam pela linha de chegada? São muito poucos, porque vão ficando pelo caminho. A nossa vida é assim também. Porque nós, ao nascermos, nós recebemos um quantum de fluido vital, de vida, por exemplo, 80 anos, para desempenharmos determinadas funções, passarmos por determinadas provações, expiações, missões aqui na Terra. E para passarmos bem por esses exercícios morais, por essa provação final, como é uma corrida, uma maratona dessa, nós vamos exercitando ao longo da nossa vida. São os exercícios morais pequenos junto à família, a tolerância, o desenvolvimento da tolerância para com o irmão, para com o pai, para com o filho, para com o tio, o desenvolvimento da humildade na escola, no lar, o desenvolvimento da tolerância. Nós vamos desenvolvendo, adquirindo musculatura moral, para ao final de 80 anos vir uma prova, às vezes grandiosa, para ver se efetivamente nós fomos aprovados ou não. Assim como na escola, a gente vai exercitando, passando de um ano para outro, até chegar aí à formação. Mas, assim como na maratona, muitos de nós ficamos pelo caminho. Gastamos nosso fluido vital, nossa vida, com noitadas de prazer, com a sexolatria, com os vícios de toda ordem,
E nós vamos consumindo indevidamente essa nossa vida, e às vezes nós nem chegamos a 80 anos programado e deixamos de passar pela aprovação que teríamos de passar. Voltamos para casa, voltamos para o mundo espiritual de mãos vazias. Olha que interessante, não é? Não é isso que acontece mesmo? Então, ele, fazendo uma relação também com o canto das sereias, nós vamos ver que quantas coisas nos distraem na nossa vida, não é? Aqui na Terra. Eu vi a programação belíssima, por sinal aqui da casa, lá no sanatório, fazer um evangelho lá, levar música para os velhinhos que sentem uma solidão terrível. Enfim, levar o abraço fraterno, levar a solidariedade, o calor humano. Mas é domingo de manhã, às vezes. E quantas vezes eu sou tentado, domingo de manhã, eu vou assistir Fórmula 1, hoje eu não vou não. Eu vou assistir a novela, eu vou assistir o Globo não sei o quê, eu vou assistir isso, eu vou assistir aquilo. E nós deixamos de adquirir tantos créditos para os quais nós viemos aqui por conta de um distraidor. Os Espíritos dizem que para nós sermos felizes aqui na Terra, para nós vencermos as tentações, basta um esforço insignificante. A palavra é essa. Esforço insignificante. E a gente pensa, mas é difícil deixar disso. Será que o Espírito diz que é insignificante? E eu estava pensando, é insignificante mesmo? Um dia desse, eu brincando com a minha esposa, falei, Zenaide, olha, eu quase que ganhei um Onix 0 lá na Zacarias aí. É? Como é que foi isso? Eu pedi um Onix para ele, dá esse Onix para mim? Eles falaram, não. Se ele tivesse dito sim, teria ganho. Então, a diferença entre você aceitar ou uma coisa ou não é o sim ou não. Não é um esforço insignificante? A gente está lá no sofá, você vai passando lá os canais. Não é fácil você mudar de canal, tirar um que é pernicioso e passar por um que seja grandioso, embora seja difícil achar um grandioso em determinados momentos. É simplesmente mudar. Não é fácil? Então, eles dizem, o que precisa é apenas decidir. Você decidir pelo bem. Você aperfeiçoar a sua decisão. E aí você vai. Mas o que eles dizem é que nós aqui na Terra somos frágeis. Apenas frágeis. Mas para nos fortalecer, é preciso que nós decidamos a nos fortalecer. Então, um dia desses eu vi uma reportagem na CBN, uma estudante dizendo que... Não, primeiro, eu vi uma reportagem na TV, uma estudante que chegou foi fazer o Enem e chegou 1 minuto atrasado. Não entrou. E ela estava chorando ali, desesperada. E engraçado que depois, numa reportagem com essa mesma, ela disse que ficou acampada 3 dias no Rock in Rio para ter um bom lugar. Então, não é uma incoerência isso? Não é só questão de decisão, distraidores. E daí eu vi uma reportagem na CBN, uma outra estudante, dizendo que ela só conseguiu passar no vestibular depois de decidir desconectar-se das redes sociais. Observemos o quanto o WhatsApp nos distrai por nonadas. A gente senta, só vou dar uma olhadinha na mensagem aqui, aí aparece outra. E qual o papo que rola ali? Piadinha sem graça, papos
insignificantes, e o tempo vai indo. O arroz está queimando lá no fogo, não é? A máquina da roupa já lavou 3, 4 vezes, se for automática. O marido está chegando para almoçar e nada. Ele, por outro lado, a mesma coisa. Está lá dirigindo, olhando aquilo, bate aqui, bate... Enfim, nós perdemos um tempo enorme. São os distraidores. São o canto das sereias que nós entramos. É só um pouquinho, eu só vou dar uma olhadinha ali na novela, só vou ligar a televisão um pouquinho, e aí vai, passa o tempo, e eu vou dormir 2, 3 da manhã. E aí, porque eu vou dormir 2, 3 da manhã, e amanhã é um dia de trabalho, eu simplesmente me deito, esquecendo que do principal, antes de dormir, a prece, a oração a Jesus, pedindo que nos proteja dos espíritos sofredores que queiram nos induzir ao mal, né? Que nos queiram levar para regiões onde eu vou sofrer, né? Enfim, vou passar por dificuldades, ou vão manter conectados com eles, esse tempo, enfim. E aí, no outro dia, o despertador toca e eu soneca. Soneca é mais 10 minutinhos ali. E mais 10 e mais 10. Eu levanto em cima da hora. Tomo banho, correndo, faço lanche, estou preparado para ir trabalhar. Não estou preparado. Porque o mais importante eu não fiz a minha prece. Eu não pedi a proteção dos amigos espirituais para me dar paciência no trânsito, para ser tolerante com meu colega de trabalho, para ser paciente com meu patrão que Deus me deu, né, para meu ganha-pão, mas e que é daquele jeito para eu desenvolver a paciência, né, para me ajudar a desenvolver a paciência. Não estou preparado. E daí, quando eu chego lá, o desastre é certo. E eu fico nesse círculo vicioso, tudo por conta dos distraidores, dos cantos das sereias. Esquecendo que eu vim aqui, para a Terra, não foi para isso. Não vim para um piquenique. Todos nós estamos aqui com um fim útil a nós mesmos. Nós estamos aqui com o objetivo de conquistar a nossa felicidade. E ela está assim ao alcance da nossa mão, e nós deixamos para trás. Por fim, eu lembro, aí na Terra, o nosso comportamento aqui é como aquele mestre que saiu de manhã, pegou seus discípulos, eram vários deles, e disse: olha, hoje a nossa caminhada vai ser difícil, vai ser dura. E vocês peguem seus alforjes, e todas as pedras que vocês encontrarem no caminho, ponham nos seus alforjes. E aí, lá no final do dia, vocês serão igualmente tristes e igualmente felizes. O mestre pirou. O que será que ele bebeu hoje, hein? Eles perguntavam. Aí ele repetiu: olha, peguem seus alforjes, a nossa jornada hoje vai ser difícil. Todas as pedras que vocês encontrarem, colocam nos seus alforjes. E lá ao final vocês serão igualmente tristes e igualmente felizes. Legal. Então, foram para a caminhada. Um grupo, digamos aí 10 pessoas. Um passava, via uma pedra, colocava na mochila. O outro passava, olhava o mestre, ele não estava olhando, ele ia embora. Outro pegava, colocava uma pequeninha, outros mais disciplinados iam pegando e colocando todas. Mas aí, no momento que estava pesada a mochila, uns já tiravam uma pedrinha lá e deixava de volta no chão. Final do dia, bom, vamos nos acampar aqui, a noite está chegando. E eu disse que para vocês pegarem os seus alforjes e todas as pedras que vocês encontrassem no caminho, colocassem no alforje.
e que ao final do dia vocês seriam igualmente tristes, igualmente felizes, não é? Então pode abrir os alforjes. Eles abriram e todas aquelas pedras haviam se transformado em ouro, eram ouro. E aí eles ficaram igualmente tristes e igualmente felizes. Por que que eu joguei aquela pedra fora, já estava no meu alforje, eu estava quase conquistando a humildade, enfiei a mão na cara do sujeito, perdi tudo. Porque, olha, e eu que passei por cima de tantas oportunidades, nós passamos por cima de tantas oportunidades de crescimento aqui na Terra, não é? Tantas e tantas. Oportunidade de estudar um pouco mais, vir aqui, aplicar um passe, visitar um enfermo, dar um abraço no amigo, visitar alguém que esteja solitário. Nós perdemos tantos, e tendo tempo para isso, mas nós ficamos envolvidos, embalados gostosamente no canto das sereias e deixamos a vida passar, a vida leva eu. Mas, assim, é esse o nosso pedido. Nesse momento eu preciso pensar, qual o propósito da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Como é o meu comportamento diante da dificuldade? Eu estou aproveitando? Eu estou compreendendo que a dor, a dificuldade, o sofrimento na verdade, é a oportunidade antes de uma dor, de um sofrimento, de um castigo? Ou não? E nesse momento, então, o meu pedido a Jesus, a Deus, que ampare cada um de vocês, que ajude cada um de vocês a lembrar desse momento e aproveitar as oportunidades. E gostaria de pedir que vocês, também em suas orações, lembrassem de mim, pedindo a Deus que me ajudasse a aproveitar essa oportunidade. E todos juntos, assim, irmanados, vencermos o nosso planejamento. Sairmos daqui vencedores do mundo, vencedores de nós mesmos. Chegarmos lá felizes, porque conseguimos passar pelas provas, pelas expiações, pela missão que cada um de nós tem aqui na terra. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde em sua paz. Muito obrigado a todos.